os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam juntos das águas. Que Deus nos abençoe com o texto lido da sua palavra. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus com base nesse texto, e o tema é o seguinte: vencendo as amarguras da vida. Vencendo ou superando as amarguras da vida. Irmãos, o meu propósito nessa noite é que nós venhamos tomar decisões e estarmos vencendo as amarguras que porventura esteja surgindo na sua vida, ou que irá ainda surgir. Mas a mensagem de hoje é voltado neste sentido. Irmãos, na minha infância, ou antigamente, os mais velhos diziam: remédio bom é remédio amargo. E muitas das vezes nós tomávamos remédios preparados pelos nossos pais, pelos mais antigos, mas também havia um remédio que era vendido em farmácias, chamado emulsão de Scott. Quem foi que tomou aqui? Pronto, ainda bem, tem muitos aqui da minha época, né? Que era um fortificante à base de óleo de baleia, não é? O seu sabor era horrível. Era ou não era? Amargo. Quem tomava detestava. Mas, amados, muitos benefícios trazia ou trouxe para as nossas vidas na fase de crescimento. E quando olhamos para esse texto, amados irmãos, Deus, em sua sabedoria paternal, muitas vezes leva-nos a experimentar algumas amarguras na vida. E o seu objetivo é nos abençoar por meios de experiências muitas vezes amargas. Muitos servos de Deus passaram por amargas provações. Isaac e Rebeca, por exemplo, está lá em Gênesis 26, 34 a 35, experimentaram a amargura do casamento do seu filho Esaú com mulheres estrangeiras. Se você ver lá, eles ficaram amargurados. Noemi experimentou a amargura quando perdeu o seu esposo e seus filhos. Ana passou vários anos pela amargura de não ter filhos. Davi experimentou a amargura quando tornou-se-lhe um chefe de um exército, como está lá em 1 Samuel 22, de 1 a 15, com mais de 400 homens amargurados. Você já imaginou você ficar à frente de um exército? Está lá em 1 Samuel 22, de 1 a 5, 400 homens, diz lá o texto, homens amargurados. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui em Êxodo 15, do versículo 22 ao 27, os dois primeiros versículos diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sul, caminharam 3 dias ao deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara,
Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Meus amados irmãos, obedecendo à orientação de Deus, Moisés fez o povo partir do Mar Vermelho, enfrentar o deserto de Sur em direção à terra prometida. E após 3 dias de caminhada, como diz o texto, o povo não encontrou água para beber, para matar a sua sede. Deus, o próprio Deus, quem conduziu aquele povo para um lugar chamado Mara, lugar com muitas águas, porém as mesmas eram impróprias para serem tomadas. E é interessante que quando nós olhamos, amados irmãos, foi o próprio Deus que orientou Moisés para ir ou chegar com o povo naquele lugar. Deus permitiu que o seu povo chegasse àquele lugar, mostrando-nos, amados irmãos, que é Deus quem leva-nos a experimentarmos muitas vezes amarguras e dissabores em nossas vidas. Quando nós olhamos, amados, para as Escrituras, precisamos aprender com vários personagens bíblicos, como eu falei anteriormente, que muitos passaram por amarguras, por muitos dissabores, né? Pois nós sabemos aqui no contexto, amados, a água para o povo de Deus naquele momento significava a sua sobrevivência. E porque Deus conduziu para aquele lugar onde tinha só apenas águas impróprias para serem bebidas, não matava a sede. Irmãos, Deus sempre há de nos provar em momentos essenciais em nossas vidas. E meu propósito nesta noite, amados irmãos, é nós dividirmos a nossa mensagem desta noite em 2 partes. Como superar as amarguras? E segundo, que lições nós podemos aprender ao enfrentarmos as amarguras em nossas vidas? Como superar, como vencer as amarguras da vida? Em primeiro lugar, amados, no texto que nós lemos, nós não devemos, primeiramente, murmurar. Versículo 15, capítulo 15, versículo 24, veja o que é que diz, de Êxodo. E o povo murmurou. Amados irmãos, o que é murmurar? Se você for olhar nos dicionários, murmurar é produzir um som breve, baixo, cheio de murmurio. É resmungar, é sussurrar baixo o seu descontentamento. E muitas vezes, amados, o conteúdo deste sussurro, desse resmungar, é uma queixa. Às vezes, nesse momento, você difama alguém. Muitas vezes, você pode usar palavras maledicentes. E esta murmuração, amados, é a coisa mais natural da pecaminosidade humana. Todo ser humano, ele é tendencioso a murmurar por alguma coisa. E quando olhamos para a Bíblia, amados, Deus abomina a murmuração. Lá em 1 Coríntios 10, Paulo recomendando aos crentes da igreja de Coríntios, ele pega o exemplo do povo
que saiu do Egito, para que nós não murmuremos como ele. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Meus amados irmãos, quando vier as amarguras, eu sei que é difícil, mas nós temos que suportar. Murmurar não é a solução. Talvez eu ou você, quando enfrentarmos, ou se já fizemos isso, ou se já estamos fazendo, mas o certo é nós não murmurarmos. Sabe por quê, amados? Quando nós murmuramos, nós cremos que tudo o que acontece na minha vida, ou na sua vida, tem a permissão de Deus. É verdade ou não é? Por quê? Deus abomina a murmuração. Porque quando nós murmuramos, nós falamos mal de Deus e estamos questionando, talvez, o seu amor e a sua bondade para conosco. Um ímpio, amados irmãos, você pode até ser compreensivo. Ele está murmurando porque este não tem o conhecimento de Deus. Mas nós, como as Escrituras nos mostram, nada é concedido ao homem se do céu não lhe for dado. Quando vier as amarguras da vida, amados, eu sei que não é fácil enfrentarmos amarguras, mas a verdade bíblica é essa: nós não devemos murmurar, porque indiretamente nós estamos falando mal de Deus, questionando o seu amor e a sua bondade. É como que estejamos dizendo o seguinte para Deus: olha, Senhor, eu estou nessa angústia, mas eu não consigo, eu não quero passar por isso, eu não vou suportar. Mas na soberania de Deus, Deus está permitindo. E vem vários questionamentos na nossa mente, amados. E ao passarmos pelas amarguras, nós vamos ver que muitas das vezes foi bom ter passado por aquilo, para que aprendêssemos mais a viver conforme a vontade de Deus. Então, amados, como superar as amarguras? Em primeiro lugar, não murmuremos, irmãos, porque a murmuração não resolve nada. Murmurar não vai solucionar as nossas amarguras. O povo murmurou ali. O que foi que resolveu? Nada. Não murmurar para superarmos as amarguras da nossa vida. Em segundo lugar, não busque culpados pela sua amargura. O versículo 24, amados, veja o que é que diz: e o povo murmurou contra quem? Moisés, dizendo: que havemos de beber? O povo foi murmurar contra quem? Moisés. E Moisés era o quê? Ali no meio do povo, o líder que Deus colocou, que recebia as orientações de Deus, e Moisés só conduzia o povo para onde Deus assim lhe orientava. Então o povo achou um culpado. Foi por causa de tu, Moisés, que nós estamos aqui. Irmãos, o povo estava amargurado e projetou toda a amargura deles sobre o líder Moisés. Eles precisavam encontrar um culpado para justificar a amargura que eles estavam enfrentando. Eles exigiam de Moisés uma solução.
E você pensa que foi aqui apenas, nesse lugar? Veja o que é que diz aí no capítulo 16, no capítulo 17 também mais adiante. Olha como o povo é tendencioso a murmurar. Êxodo 16, 2. Mais um capítulo aí na frente. Diz o quê? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 17, versículo 3 também. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Veja que não foi só um momento, viu? Foi contínuo, o povo murmurando, porque o próprio povo estava amargurado, porque Deus tinha levado o povo ali para o deserto. Irmãos, não devemos cometer o mesmo erro do povo de Israel quando procuramos culpado, muitas vezes, para as nossas frustrações e as nossas amarguras. Porque nós, amados irmãos, nós temos essa tendência, como eu falei no início. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, não pedirmos o suporte a Deus, nós vamos querer encontrar um culpado pelas nossas amarguras que estamos enfrentando, pelas nossas frustrações, e temos que descarregar em alguém. O povo ali descarregou em cima de quem? Moisés. E conosco, amados, nós devemos ter cuidado. Às vezes, nós culpamos um irmão, uma irmã. Muitas vezes, nós culpamos o pastor da igreja. Muitas vezes, nós culpamos um presbítero, um diácono. Muitas vezes, nós culpamos a própria igreja num todo. E por último, indiretamente, nós estamos culpando quem? A Deus. E muitas vezes, amados, fazendo isto, nós colocamos nomes em nossas amarguras. Eu só estou deste jeito por causa de irmão ou irmã fulana. Eu só estou deste jeito porque o pastor não fez isso ou não fez aquilo. Eu só estou desse jeito, por causa dos oficiais da igreja, do presbítero, do diácono. E a igreja num todo. Olha aquela igreja, eu estou triste, estou frustrado. Irmãos, não ache nome para as amarguras ou frustrações da sua vida. Se você tem que se queixar, você tem que se queixar, sabe como? A Bíblia vai mostrar. Abram lá em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Jeremias 3, versículo 38 e o 39. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 38 e o 39. O contexto aqui, amados, o povo, Deus tinha levado o povo para ficar cativo por uma nação estrangeira. Não quiseram obedecer a Deus e Deus levou cativo. Ficariam 70 anos no cativeiro. Um mal físico, mas ao mesmo tempo um bem para o povo de Israel.
Deus iria disciplinar a Israel. Por isso, o mal aqui é no sentido físico, não no sentido pecaminoso. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Aos olhos dele era um mal. Está ali servindo a uma nação pagã, inimigas de Israel, mas foi o próprio Deus que conduziu, que entregou o seu próprio povo para ser disciplinado por Nabucodonosor. Por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, amados, não procuremos ou não busquemos culpados, muitas vezes, pelas nossas amarguras ou pelas nossas frustrações. Primeiro, como superar as amarguras? Não murmure, não busque culpados pela sua amargura ou pelas suas frustrações. Mas em terceiro, busque em Deus a solução para a sua amargura. Versículo 25. Veja o que é que diz. Êxodo 15, versículo 25. Que diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Irmãos, há situações na minha e na sua vida que só Deus é que pode resolver. Um líder ou qualquer irmão, mais preparado que seja, haverá situações na minha e na sua vida que um líder, nem qualquer outro irmão ou qualquer outra pessoa poderá resolver a minha ou a sua situação. Moisés era um líder, mas a solução que Moisés encontrou foi o quê? Buscou em Deus uma solução. Moisés clamou ao Senhor. Por quê? Moisés sabia que só o Senhor era que poderia resolver aquele problema. Você já pensou, amados, você liderar uma multidão num deserto, o povo murmurando contra você? Moisés, tu nos trouxeste para o deserto para matar de sede a nós, nossos filhos e os nossos animais. Irmãos, quando estivermos enfrentando amarguras, a solução da nossa amargura está em Deus. Faça como o salmista. Se lembre desse versículo do Salmo 142, versículo 1 e 2. Se você quiser abrir aí, leia Salmo 142, versículo 1 e o versículo 2, que diz: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho toda a minha tribulação. E como nós sabemos, amados, Moisés aqui, ele buscou a Deus e Deus mostrou para Moisés a solução. Deus mostrou a Moisés uma árvore que, ao ser colocado na água, transformaria, melhor dizendo, aquela água amarga e imprópria em água doce e própria para beber. Muitos comentaristas bíblicos aqui, amados,
aponta para essa árvore aqui, para a cruz de Cristo, o madeiro onde Jesus foi crucificado. Uma solução divina, porém simples, e o povo murmurando contra Moisés, onde poderiam ter o quê? Recorrido todo o povo e clamar ao Senhor. Porque, amados, no Senhor, principalmente no Senhor Jesus Cristo, amados, o que morreu por nós, está a solução de Deus para as nossas amarguras. O Senhor, lá em Isaías 53, versículo 4 e versículo 5, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Observe, amados, nesse versículo aqui de Isaías 53, que a paz e a cura dos nossos pecados estão relacionados ao castigo que Cristo suportou e também às suas pisaduras que Ele caminhou aqui neste mundo. Jesus é a solução de Deus para a infelicidade ou as amarguras do ser humano. E nós, amados, como eu falei anteriormente, o povo muitas vezes, ou nós devemos entender certos momentos também que não é fácil você sentir uma amargura profunda, ou uma frustração profunda, e de você ficar cabisbaixo. Mas, meus irmãos, para superarmos as amarguras da vida, não é necessário vivermos murmurando. Não devemos estar procurando ou buscando culpados pelas amarguras ou as frustrações que talvez eu e você teremos que enfrentar. Mas a solução está em nós buscarmos ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque só Ele é que pode nos socorrer em tempo oportuno e em momentos tão difíceis, pelos quais talvez ainda teremos que enfrentar. Por isso que o tema que nós estamos vendo nas quartas-feiras, amados, é caminhando pelos desertos da vida. O deserto é lugar de aprendizado, principalmente para o cristão. E devemos tirar lições em meio também às nossas amarguras e muitas vezes também em meio às nossas frustrações. Aí vem a segunda parte da nossa mensagem. Nós vimos como superar as amarguras da vida. Não murmure, não procure culpados, mas busque a solução em Deus. Mas em segundo lugar, quais são as lições que podemos aprender como povo de Deus das amarguras que enfrentamos na vida, ou que enfrentaremos ainda? Enfrentar as amarguras, amados, é o método de Deus para formar o caráter cristão em nossas vidas. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não nos isenta de passar
por tribulações, amarguras, frustrações ou tantas outras coisas que teremos que enfrentar. O evangelho da tribulação foi pregado por Jesus, foi pregado pelos apóstolos e está registrado nas Escrituras. Nós podemos ver, amados irmãos, um evangelho hoje onde não se prega tribulação, dificuldades ou tantas outras coisas que o cristão terá que enfrentar. Mas, meus irmãos, a Bíblia mostra que os apóstolos e depois dos apóstolos, aqueles que foram crendo no evangelho, lá em Atos capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Os cristãos não querem mais enfrentar tribulações. Não estou dizendo que você tem que estar chamando a tribulação por você, porque quem é cristão verdadeiro, amados, as tribulações virão, mesmo que você não peça, mas você enfrentará tribulações. E quais são as lições que podemos aqui aprender no texto aqui, onde se chama Mara? As lições das amarguras que nós estamos atravessando nesse deserto de vida aqui, até um dia estarmos para sempre na glória com o Senhor. A primeira lição: nas amarguras, amados, a nossa fé, ela é provada. O versículo 25 do capítulo 15, no final, diz que o Senhor mostrou a solução para Moisés, que era jogar uma árvore e as águas se tornariam doces. Deus lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali o que? Os provou. Amados irmãos, em Mara, Deus começa a avaliar e trabalhar a qualidade da fé do povo de Israel. O povo de Deus é e sempre será constituído como os heróis da fé. É a maneira de Deus qualificar a nossa fé, é colocando-nos em provações. Não é tentação. Deus a ninguém tenta, mas Deus nos prova. Irmãos, as provações visam um benefício espiritual para as nossas vidas, porque cada vez mais que somos provados, a nossa fé que nos foi entregue, ela é purificada. Ela melhora cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Tiago nos diz, amados, e Pedro também, disse que por meio da provação, o cristão é que vence as suas deficiências e melhora o seu caráter. Como é, amados, que nós vamos crescer na fé? Como é que nós vamos nos aproximar de Deus se não enfrentarmos tribulações? Deus trabalha na vida do seu povo, e o meio que Deus trabalha para crescermos e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, sabe como é? É Ele nos provando. E aqui Deus estava provando o povo lá no deserto. Você quer ver uma realidade? Abram comigo aí 1 de Pedro. Não desmarquem o texto aí de 1 de Pedro.
capítulo 1, versículos 5 e 6. Que diz assim, 1 de Pedro 1, versículos 5 ao 7. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? A fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejai o quê? Contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Daqui até lá, amados, Deus vai provando a nossa fé. Deus vai permitindo situações extremas para nós podermos saber que o quê? Que a nossa fé que nos foi entregue, depois de passarmos por tantas vitórias, tantas provações, e Deus nos conceder a graça, nós vamos poder valorizar a fé que nos foi entregue, que é mais preciosa do que o ouro que é perecível. Como é que nós valorizamos a fé, amados? É quando nós passamos por uma prova e Deus dá a vitória, o alívio, mostra a solução. Aí nós, cada vez mais, sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos nos prostrar ante o Senhor e agradecermos. Senhor, se não fosse pela tua graça, eu não teria suportado. Se não fosse por isso, Senhor, eu teria sucumbido e estaria prostrado. É assim, amados, nós pertencemos àquele quadro dos heróis da fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos eleitos. Mas essa fé é provada. Voltem aí um pouco, antes de Pedro, Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 2 ao 4. Olha só. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria, olha só, ao passardes por quê? Por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação o quê? Completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, amados, faz com que nós tenhamos uma ação completa da nossa fé em nossas vidas. Nós não vamos ficar sendo levados por um lado ou para outro, por qualquer evento de doutrina. Mas, quando vier as amarguras, as frustrações da nossa vida, nós temos um Deus que podemos recorrer, fazer como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ao ser afrontado pelo rei Nabucodonosor, foi ali tentar, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Tu não sabe que eu posso, adora a imagem. Mas Deus já tinha mostrado que ele ia cair a Nabucodonosor, e Nabucodonosor faz aquela imagem para afrontar Deus. Deus mostrou no sonho a imagem de uma estátua que ele ia cair. Mas para afrontar Deus, depois ele levanta, faz uma imagem para que todos o adorem. E Sadraque, Mesaque e Abdenego dizem: nós não vamos nos prostrar. Eu quero saber, disse Nabucodonosor, qual é o Deus que pode me livrar vocês da fornalha de fogo?
Ele disse: bem, ó rei, se ele quiser nos livrar, ele pode nos livrar. Mas também, se ele não quiser nos livrar, também nós continuaremos adorando a ele. Provação da fé. E nós sabemos o que foi que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus ficou com ele lá no meio da fornalha. E nenhum dano causou a vida deles. Irmãos, é importante, amados, destacarmos que a Bíblia, como disse Tiago, que o cristão deve alegrar-se, como disse Tiago, ou exultar pelo fato de estar sendo provado. Nós sabemos, amados, que a provação da nossa fé, quando Deus vem nos provar, a forma como Ele vem, ou a pessoa é crente, ou não é. Se não for crente, não vai suportar. O povo ali teria que aprender ou tirar lições para as suas vidas em meio às amarguras, porque Deus estava provando o seu povo para saber o que tinha no coração deles, se eles confiariam em Deus ou não. Esta é a primeira lição que podemos tirar das amarguras ou das frustrações que nós poderemos enfrentar nas nossas vidas. Nas amarguras, a nossa fé, ela é provada. Mas em segundo lugar, nas amarguras, aprendemos a praticar a palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 25. Deu-lhes, a parte B do versículo 25, ali, estatutos e um quê? Ordenações, ou ordenação. Irmãos, é interessante. Na escola de Deus, primeiro, Deus aplica a prova e depois Ele ensina a lição. A melhor maneira de aprendermos a palavra de Deus é aplicar a palavra de Deus em meio às tribulações. Nós sabemos, amados irmãos, as verdades de Deus, como nós sempre fazemos, podem ser estudadas teoricamente, mas só são aprendidas, obedecidas ou incorporadas nos momentos difíceis que teremos que enfrentar. Você saber que Deus é soberano, teoricamente nós podemos aprender. Saber que Deus, a Escritura mostra que Deus sabe, faz todas as coisas conforme a vontade dele, muito bem. Mas em meio às provações, em meio às dificuldades, devemos incorporar este conhecimento que temos e depositarmos toda a nossa confiança só em Deus e na sua palavra. Não tem, amados, como nós não podemos deixar de falar da vida de Jó. O que Jó enfrentou, amados, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Perdeu todos os bens materiais. Perdeu 10 filhos de uma vez. E ainda por cima, a sua esposa chega, em meio à provação de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó diz: tu fala como uma louca. Acaso não recebemos o bem e não devemos receber o mal como vindo de Deus também? E o que é isso, amados?
é crer na soberania de Deus, não teoricamente, mas sim de forma prática. Irmãos, você perder todos os seus bens materiais, era um homem rico, próspero, perder de uma vez 10 filhos, perder todos os seus trabalhadores, ficar só ele. E depois, nós sabemos que Jó, Deus permitiu enfermidades, desde a planta do pé até a cabeça, com tumores malignos, e aceitar, irmãos. Essa é a fé dos eleitos. Isso é que é conhecer a Deus, aplicando a palavra dele em meio às angústias ou amarguras ou tribulações da vida. Mas Jó tinha uma esperança. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele há de se levantar sobre a terra para julgar a terra. Era a esperança de Jó. E nós sabemos qual foi o fim que Deus deu a Jó depois de provado a fé de Jó. Irmãos, Tiago também 1:22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus disse que o homem que ouve, não apenas ouve, e pratica a palavra, é como alguém que construiu a sua casa sobre uma rocha. E Jesus disse que este irá resistir os ventos impetuosos que virão sobre a sua vida. Jesus diz lá em Mateus 7:24 e 25: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, que fora edificado sobre a rocha. Irmãos, sabe o que é que Jesus quer nos ensinar? A obediência à sua palavra e a prática da sua palavra em meio às turbulências da nossa vida vai produzir em nós resistência. Nós vamos superar, nós vamos resistir, seja qual for a tribulação, seja qual for o vento impetuoso, seja qual for a amargura, seja qual for a frustração das nossas vidas, nós vamos suportar. Nós devemos aprender, em meio às amarguras, obedecer à palavra de Deus e incorporar este aprendizado em momentos difíceis para as nossas vidas. E aí, amados, é quando chega o momento. Só nós e Deus. Só Deus e você. Só Deus e eu. Porque muitas vezes o que está passando interiormente dentro de mim, talvez não tenha nem palavras para expressar para ser humano algum. Mas Deus, quando conhece ou como conhece aquilo que estamos passando, Ele pode sentir. Por isso que Jesus Cristo veio, tomou um corpo humano para passar tudo aquilo que nós passamos. Por isso que Jesus Cristo é 100% homem, sem nunca deixar de ser Deus. Para nos socorrer em tempo oportuno. Então, amados, as lições das amarguras ou das frustrações que teremos que enfrentar, nas amarguras a nossa fé é provada. Nas amarguras aprendemos a praticar
a palavra de Deus. E em terceiro e último, nas amarguras aumentamos o nosso conhecimento de Deus. Está aí no versículo 26. E diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Nas amarguras aumentamos o nosso conhecimento acerca de Deus. Em Mara, Deus se revelou a Israel como Jeová Rafá. O Senhor é quem te cura. Ele não somente sara as nossas enfermidades físicas, como também cura as feridas do nosso coração, que é a mais importante, amados. É importante que Deus mande cura para as enfermidades físicas, mas só Deus é que pode curar as feridas que estão lá dentro dos nossos corações. Por isso ele se revela para o povo: o Senhor que te cura, Jeová Rafá. E veja, amados, para isso ele se revelou a nós. Se revela a nós também, melhor dizendo, como se revelou para o povo de Israel. Abram 2 textos comigo aqui, lá no Salmo 147 e depois Isaías 61. Salmo 147. Versículo 1 ao 3. Salmo 147, versículo 1 ao 3, que diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Só Deus tem esse poder. Isaías 61. Versículo 1, que é uma profecia messiânica que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Essa profecia se cumpriu na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo se revela lá em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, ele se revela como o médico. Jesus é o nosso médico. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Assim como Deus se revelar a Israel como seu médico, tanto para sarar as enfermidades físicas como as do coração, assim também Jesus continua fazendo conforme a vontade dele sobre as nossas vidas. Ele cura a nossa alma do pecado,
Ele sara todas as nossas amarguras, ou talvez as nossas frustrações que esteja lá incrustado lá dentro dos nossos corações. Só Ele tem esse poder. Todas as vezes que passarmos por uma provação de amargura, nós vamos conhecer cada vez mais algo novo da pessoa bendita de Jesus Cristo em nossas vidas. E assim nós vamos tomando ou aumentando o nosso conhecimento de quem é o Deus pelo qual nós servimos e adoramos. Como nós falamos, Jó, lembramos aqui de Jó, lá no capítulo 42, depois dele ter passado toda a sua experiência com o Senhor, Jó disse a Deus, disse assim, ele disse que conhecia a Deus só de ouvir, mas agora, de forma experimental, Jó via com os olhos quem verdadeiramente era Deus. Jó conheceu a Deus de maneira experimental por meio das provações. A fé de Jó foi provada, ele colocou em prática a palavra de Deus em meio ao experimento, à provação, e no final ele conheceu mais quem era esse Deus que ele adorava, que ele servia. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: Deus sempre leva-nos às águas tranquilas, mas também Deus pode nos levar às águas amargas. Lembre-se que o coração pode tornar-se amargo quando estivermos enfrentando provações, mas não devemos permitir que a amargura crie raízes em nossos corações. Recorramos a Deus, busquemos a Deus, e com certeza, amados, depois de sarado todas as nossas amarguras ou frustrações das nossas vidas, nós vamos aprender, a nossa fé vai ser provada, nos aproximaremos mais de Deus, estaremos colocando a palavra de Deus não só de forma teórica em nossas vidas, mas sim praticando a palavra e conhecendo e prosseguindo cada vez mais em conhecer o Senhor, quem é o Deus que nós adoramos e servimos. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que possamos entender que Deus é o nosso maior amigo. E qualquer momento de amargura, ou qualquer outra coisa, ou tribulação, nos aproximemos, recorramos a esse grande e maravilhoso Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.